E aí, hoje a gente vai explorar uma ideia simplesmente fascinante. E se o que realmente nos tornou humanos não foi uma ferramenta de pedra, mas uma refeição quente? É isso mesmo. A gente vai mergulhar na hipótese de que dominar o fogo e começar a cozinhar foi o que de fato destravou o potencial da nossa mente moderna. Bom, para começar, a gente tem um verdadeiro quebra-cabeça biológico na nossa frente. Pensa só nisto. O nosso cérebro, que é só uns 2% do nosso peso corporal, consome 20% de toda a nossa energia do dia. É um órgão super caro de manter. Então a grande pergunta é: como é que os nossos ancestrais conseguiram bancar um luxo metabólico desses? E é aí que a coisa fica interessante, porque isso é um paradoxo e tanto. No ambiente onde cada caloria era disputada a tapa, desenvolver um cérebro tão grande e gastão vai contra quase todas as regras de sobrevivência. A conta simplesmente não fecha com uma dieta baseada só em alimentos crus. Ok, vamos então entrar de cabeça nesse problema. A primeira parte da nossa análise é para entender exatamente isso: como sustentar o hábito tão caro do nosso cérebro. A ciência tem uma pista muito boa, que é a chamada hipótese do tecido caro. A ideia é que a evolução funciona como um orçamento de energia. Para gastar mais em uma área, como o cérebro, é preciso economizar em outra. E o principal corte de gastos foi no nosso sistema digestivo. O intestino longo, feito para digerir comida crua, gasta uma energia absurda. Por isso temos intestinos e dentes menores que outros primatas. Mas o que permitiu essa troca? Pois é aqui que entra a grande virada de chave. Uma tecnologia que, apesar de parecer simples, causou uma revolução completa na nossa história. O antropólogo Richard Wrangham resumiu isso de forma brilhante no que a gente conhece como hipótese culinária. A lógica é simples. Cozinhar é como pré-digerir a comida. O calor quebra as fibras e as proteínas, deixando tudo muito mais fácil para o nosso corpo absorver. Ou seja, a gente consegue muito mais calorias com bem menos esforço. E essa tabela aqui deixa tudo claríssimo. Olha a diferença. Com comida crua seria preciso passar horas e horas mastigando, gastando uma energia enorme só na digestão. Com a comida cozida, o tempo comendo diminui radicalmente. O corpo trabalha menos e, o mais importante, o saldo de calorias no final é muito maior. Foi essa energia extra que pagou pela evolução do nosso cérebro. Certo, a teoria é ótima, faz todo sentido. Mas e as provas? Agora a gente vai dar uma de detetive e procurar as pistas deixadas pelo fogo no registro fóssil e arqueológico. Vamos analisar os principais suspeitos da nossa linha evolutiva um por um e ver se a gente encontra a ligação entre o tamanho do cérebro deles e as primeiras cinzas de uma fogueira. Primeiro da lista, o Australopithecus. Ele viveu há mais ou menos 4 milhões de anos. O cérebro, pequeno, do tamanho do de um chimpanzé moderno. E evidência de uso de fogo? Nenhuma, zero. Dando um pulo no tempo, chegamos ao Homo habilis. O cérebro dele já era um pouco maior, e ele já fazia ferramentas de pedra. Mas fogo para cozinhar? Ainda nada muito convincente. Isso sugere que talvez outros fatores, como comer mais carne, tenham iniciado o crescimento do cérebro. E aqui a gente chega no nosso suspeito principal, o Homo erectus. Com ele, o cérebro dá um salto gigantesco de tamanho. E é justamente na época dele que começam a aparecer as primeiras evidências, ainda debatidas, mas já existentes, do controle do fogo. Agora a coisa começa a ficar séria. E isso não é só teoria. Em sítios arqueológicos como o Gesher Benot Yaakov, em Israel, encontraram provas bem concretas. Fogueiras controladas de quase 800 mil anos atrás, com restos de sementes e plantas queimadas. Isso mostra que não foi um acidente, era um comportamento que se repetia. Avançando mais, a gente encontra os neandertais. O cérebro deles era enorme, em média até um pouco maior que o nosso. E para eles, não resta dúvida, o uso do fogo para cozinhar já era parte do dia a dia, algo totalmente estabelecido na cultura deles. E essa linha do tempo resume tudo de uma forma visual incrível. A gente vê claramente o padrão. Conforme o tempo passa, o cérebro vai crescendo e as evidências do uso do fogo vão ficando cada vez mais fortes. A correlação é muito clara. E este gráfico aqui mostra o tamanho do salto. Do Australopithecus para o Homo erectus, o cérebro praticamente dobrou de volume. E do erectus para a gente, continuou crescendo bastante. Foi uma verdadeira explosão evolutiva na nossa linhagem. Mas calma lá, como bons cientistas precisamos ter cautela. Uma correlação, mesmo que seja muito forte, não prova que uma coisa causou a outra. Cozinhar foi muito importante sim, mas a história é um pouco mais complexa do que isso. A nossa evolução foi um processo com vários ingredientes.
O consumo maior de carne, ferramentas de pedra mais eficientes, a vida em grupos sociais que permitiam cooperação, tudo isso, junto com as pressões do ambiente, teve um papel crucial. Então, o jeito certo de pensar é o seguinte: cozinhar não foi a solução mágica, a bala de prata. Foi, na verdade, o que tornou todo o resto possível. Deu o combustível, a base energética para que todas as outras mudanças sociais e tecnológicas pudessem acontecer e impulsionar o crescimento do nosso cérebro. Então, para a gente fechar, vamos amarrar as pontas e entender qual é, afinal, a receita para a humanidade que essa grande inovação culinária nos ajudou a criar. Pensa neste número, mais de 8 horas. É o tempo que um ser humano moderno precisaria passar mastigando comida crua todos os dias só para sustentar o cérebro que a gente tem. Seria uma rotina simplesmente impossível. E essa é a grande sacada. Cozinhar nos deu muito mais do que só calorias. Nos deu tempo. Tempo livre para pensar, para criar, para conversar, para desenvolver linguagem e cultura. A fogueira não era só uma cozinha, foi o primeiro centro comunitário da história. E isso tudo nos leva a uma última reflexão. Se a tecnologia alimentar do passado, o ato de cozinhar, ajudou a nos tornar humanos, o que o nosso ambiente alimentar de hoje, com tanto fast food e comida ultraprocessada, está fazendo com o nosso cérebro? Fica aí a pergunta para a gente pensar.